A OMS reconhece nova doença relacionada no estresse, o estresse no trabalho. Conheça a síndrome de burnout. E ainda a programação para o dia de São João. Isso e muito mais no Horizonte Notícia, que já começou. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor, presidiu missa e ordenação presbiterial de um diácono nesse fim de semana. As celebrações foram no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor, presidiu neste sábado celebração eucarística e ordenação sacerdotal do diácono Luiz Gustavo de Oliveira, a serviço da Igreja em favor do povo de Deus, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Luiz Gustavo foi o primeiro diácono ordenado na Catedral Cristo Rei no dia 11 de fevereiro deste ano, no aniversário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Neste fim de semana, o jovem recebeu o 2º grau do sacramento da ordem para servir a igreja na condição de presbítero. Você sabia que mais de 70 mil trabalhadores foram afastados do emprego em 2016 por esgotamento físico e mental? Antes tratada como depressão, hoje a doença que é relacionada ao estresse no campo profissional tem nome: síndrome de burnout. Saiba o que é e como preveni-la. A paixão pelo trabalho deu lugar à angústia e ao sofrimento diário. O ambiente hostil e a atitude de alguns colegas fizeram com que essa moça, que preferiu não se identificar, não suportasse mais a convivência. A pressão foi tanta que um dia a gota d'água chegou. A auxiliar administrativo não suportou a pressão e decidiu se afastar do ambiente que lhe causava tanto mal. Eu não conseguia trabalhar se não fosse ouvindo música. Se eu trabalhasse com as pessoas conversando, ouvindo brincadeiras, esse tipo de brincadeiras que é para ferir, eu já não conseguia trabalhar. E foi um momento, uma manhã, que eu falei: não, basta, eu não aguento mais trabalhar aqui, e fui para a sede do meu antigo trabalho, no primeiro momento, para pedir demissão. Sinais de esgotamento físico e mental causados pelo trabalho têm sido cada vez mais comuns. As pessoas acabam arrastando o máximo que elas podem no emprego, porque elas precisam do salário. Então elas estão trabalhando não porque tem um ambiente bom, não porque elas se sentem valorizadas, se sentem que estão contribuindo com o trabalho delas. Elas ficam ali por uma obrigação, né, que ela tem doméstica, então ela tem que cumprir. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só em 2016, mais de 75 mil trabalhadores foram afastados por problemas psicossomáticos. Recentemente, a OMS reconheceu essa condição como uma doença, a síndrome de burnout. O termo burnout surgiu assim, com pessoas que tinham doenças, ou seja, ficavam incapacitadas, e aí com isso sendo relacionado ao trabalho, né? Para não deixar a situação fugir do controle, é bom ficar atento aos sintomas, que na maioria das vezes aparecem de forma silenciosa. Então você não deve se comparar com outros, você tem que se comparar com você mesmo. Então sempre observar: será que eu estou caindo minha produtividade? Será que no domingo à noite eu estou ficando com mais tristeza porque está vindo a segunda-feira? Será que no meio da semana eu já estou desesperado para chegar a sexta-feira porque eu estou sentindo um cansaço acima do normal? Então você se comparar com você mesmo em outros momentos é muito importante. Essa autoavaliação, esse reconhecimento, validação dos seus sintomas tem que ser todo dia. Isso aí, tem que ficar atento, hein? E já está aberto e segue até o dia 5 de julho o cadastramento 2020 para vagas do ensino fundamental de Belo Horizonte. As inscrições são destinadas às pessoas que moram na capital e são realizadas somente pelo portal da Prefeitura. Devem se cadastrar todos os alunos que completarem 6 anos até o dia 31 de março de 2020 e com idade superior. Alunos da educação infantil matriculados em turmas de 5 anos terão a vaga garantida no primeiro ano do ensino fundamental no próximo ano e não há necessidade de inscrição. O resultado com a escola que o aluno vai estudar
poderá ser consultado também no site da Prefeitura no dia 30 de setembro. Agora vamos às vagas de emprego abertas no Cine da capital. 2 vagas para analista de desenvolvimento de sistemas. Necessário ter ensino superior completo em engenharia da computação ou áreas relacionadas e 1 mês de experiência. Salário de R$ 3.500. 1 vaga para costureira de máquina overlock. 6 meses de experiência e não exigida escolaridade. Salário de R$ 1.100. 3 vagas para vendedor em comércio atacadista. 6 meses de experiência em ensino médio completo. O salário é de R$ 1.000. 1 vaga para copeiro. 6 meses de experiência e ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.698,81. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou no aplicativo Cine Fácil. Chegou a hora da gente falar de esportes. Bom dia, André. Fim de semana movimentado? Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Bem movimentado, né? Vamos começar com uma notícia ruim. O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino, perdeu para a França, a anfitriã, 2-1. A Gournot chegou a fazer 1-0 para a equipe da França. O Brasil conseguiu o empate com a Thaísa, mas aí na prorrogação a Henry fez o segundo gol da França. Lembrou muito a Copa do Mundo masculina em 2016, que o Brasil foi eliminado também para a França numa cobrança de falta e quem fez o gol foi o Henry. Dessa vez a Henry acabou eliminando, mas isso não desmerece o que as meninas fizeram. O futebol feminino no Brasil é muito pouco valorizado, então vale sim, elas levantaram a bandeira, deixaram uma cultura muito importante para o futebol feminino e agora cabe a nós lutarmos para que o futebol feminino não seja lembrado só em Olimpíada ou em Copa do Mundo, mas que durante todo o ano seja assim incentivado o esporte entre as mulheres. Já a seleção masculina garantiu vaga nas quartas de final da Copa América. O Brasil jogou contra o Peru na última rodada da fase de grupos e venceu bem. 5-0 para cima do Peru, que seria a equipe mais forte aí no grupo. E aí alguns pontos importantes. O Brasil não sofreu nenhum gol nos 3 jogos que fez na Copa América até agora e tem 8 gols marcados, um ataque muito positivo. O ponto negativo é o Gabriel Jesus. Ele jogou bem contra o Peru, mas ainda não conseguiu fazer gols em partidas oficiais pelo Brasil. Já são 3 anos, desde 2017, que ele não faz gols em partidas oficiais e inclusive perdeu um pênalti contra o Peru no finalzinho do jogo. Então é necessário dar um chacoalhão aí no Gabriel Jesus para ver se ele entra. O Brasil vai jogar nas quartas de final na quinta-feira, às 9h30 da noite, mas ainda não tem um adversário definido. Vai ser definido hoje. Hoje, no Mineirão, às 8 horas da noite, o Equador vai jogar contra o Japão e esse jogo é determinante. Se houver empate nesse jogo, o Brasil vai pegar o Paraguai nas quartas de final. Já o vencedor, se houver um vencedor, quem vencer entre Equador ou Japão, aí vai pegar o Brasil na quinta-feira, às 9h30 da noite, num jogo bem complicado. E aí vale lembrar que se o Brasil avançar para a semifinal e a Argentina na outra chave avançar, a gente vai ter Brasil e Argentina na semifinal no Mineirão, que seria um jogo muito bacana de se ver, né? Muito bacana, um clássico, ainda mais aqui no Mineirão. Mudando um pouquinho de esporte, o Felipe Toledo, o Filipinho, ele ganhou a etapa brasileira do circuito mundial de surf. Vamos dar uma olhadinha na onda que ele fez, ó. Depois de um tubo ali, ele meteu um aéreo de tirar o fôlego mesmo. Muito bem o Filipinho. Ele era o campeão na etapa de Saquarema, conseguiu o tricampeonato de Saquarema e aí comemorou o primeiro título nesse circuito, né? Vamos torcer para que o Filipinho consiga melhores resultados e mais uma vez nós tenhamos um brasileiro campeão do circuito mundial de surf, né? O Brainstorm já vem durando aí uns 3, 4 anos. Tomara que a Brazilian Storm permaneça por mais tempo aí no surf mundial. Ou seja, tirar o fôlego em todos os âmbitos, né? Todos os esportes, fim de semana de grandes emoções mesmo. Muitas emoções. Agora vamos mudar de esporte, vamos mudar de assunto para falar sobre uma curiosidade no reino animal. André, conta pra gente. Pois é que pesquisadores identificaram um novo híbrido na ilha francesa de Córcega. O grande bichano é metade gato, metade raposa. De pelo sedoso, cinza pardo e anéis na cauda, essa fofura parece um gato comum. Mas, segundo o Escritório Nacional de Caça e Fauna Selvagem, trata-se de uma espécie nova de felino.
De acordo com Pierre Benedetti, chefe técnico ambiental do Escritório Nacional de Caça e Fauna Selvagem, isso é certo porque o animal tem características diferentes como o DNA. Estima-se que os antepassados da espécie tenham chegado à ilha de Córcega, no meio do Mediterrâneo, há cerca de 6.500 anos. O animal tem 90 centímetros da cabeça à ponta do rabo, bigodes curtos, orelhas largas e caninos muito desenvolvidos. O gato raposa, como é conhecido informalmente, nunca havia sido estudado, pois vive em uma região remota da ilha. Um programa de pesquisa com equipamentos fotográficos, armadilhas e coleiras de GPS foi lançado em 2008, depois que um dos felinos foi encontrado em um galinheiro. Pesquisadores identificaram 16 indivíduos em um território de 25 mil hectares. Eles capturaram 12 exemplares sem uso de força, fizeram exames rápidos e libertaram os felinos. O gato-raposa era parte da mitologia dos pastores da ilha, mas agora pode entrar para os livros de biologia. E nessa segunda-feira a gente celebra mais um santo famoso nesse mês de junho, São João Batista. Durante todo o fim de semana, devotos se reuniram em diversas paróquias dedicadas ao santo. Hoje, o dia será de muitas homenagens. Festejado em todas as regiões do Brasil durante este mês, São João Batista é um dos santos mais populares do país. Ele é protetor, ele batizou Jesus. Aprendi com minha mãe, com meus pais, né? Aí eu continuo na fé e levando a minha família, minhas meninas também na fé de São João. São João é tudo, é 10. Tanta devoção tem uma explicação: o papel de São João na história. João Batista é aquele que abre os caminhos para o Senhor, ele é o precursor, anuncia a vinda do Messias e aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. No dia que é celebrado o Dia de São João, uma programação intensa na paróquia que leva o nome do santo na capital. Nós teremos uma missa sertaneja às 15 horas e a partir desse horário as nossas barraquinhas já estão funcionando, a nossa tradicional quermesse. E teremos outra missa às 19h30, a última do dia. Queridos irmãos e irmãs, venham celebrar conosco o nosso grande patrono, São João Batista, o precursor, o grande profeta, o maior homem nascido de mulher, segundo as palavras de Jesus. E participe também da nossa quermesse. Aguardo você. Termina agora o Horizonte Notícia de hoje. Para rever o nosso jornal é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã e é claro que eu te espero.